Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, com vocês o pastor Alexandre Oliveira. Estamos com o nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a quarta lição desse trimestre especial, terceiro trimestre de 2020. Meus amigos, estão aparecendo para vocês aí na tela o nosso slide e já anunciando que estamos utilizando o slide do site ebdpanorama.com. Acesse, tem outros materiais importantes, indicamos para você, tá bom? Você que gosta da palavra de Deus, de estudar a Bíblia Sagrada, te convido a deixar sua inscrição. Inscreva-se no canal, deixa o like, acione o sininho para receber os nossos novos vídeos e conteúdos. Temos quadros especiais, incluindo a Escola Bíblica Dominical, cultos, temas importantes, mensagens especiais, e dentre outros temas que com certeza você vai gostar, tá bom? Pegue esse vídeo também, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e de Facebook, e Deus continuará abençoando a sua vida e família. Nesta nossa ministração, vou ficar olhando para vocês e, em outro momento, olhando para o slide aqui na tela do computador, tá bom? Se vocês gostarem desse modelo, deixe aí nos comentários. Se não gostarem também, pode deixar, e nós iremos adaptar para a próxima semana. Maravilha, vamos começar a nossa ministração. Aí está o nosso tema, lição de número 4, a construção do templo enfrentou oposição. Estamos estudando esta semana, ou nesse trimestre, uma lição especial, estudando o retorno do povo judeu do cativeiro e, consequentemente, a construção do templo, do muro. E é muito interessante, muito importante, com base nos livros de Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, esse contexto que esses livros nos colocam aí na história do povo de Deus do Antigo Testamento, onde também podemos extrair lições preciosíssimas para a nossa edificação, para o nosso crescimento e para o nosso elevo espiritual. Glória a Deus! Vamos lá então, meus amigos, estudar a nossa lição. Lição de número 4, a construção do templo enfrentou oposição. Seguindo, está aí para vocês na tela a nossa lição especial, terceiro trimestre do ano de 2020, e também o tema estudado no trimestre, tá? Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Lembrando também aí que esta aula será ministrada no próximo domingo, dia 26 de julho. Glória a Deus. E esse vídeo consiste em um material de apoio para lhe auxiliar. O nome do nosso quadro é Destaques da Lição, onde procuramos ressaltar os pontos importantes, mas sem deixar de perpassar, sem deixar de percorrer todo o conteúdo estudado da lição, tá? Portanto, tem esse mas aí nesta explicação. A leitura diária está aí para você na tela, a leitura bíblica em classe também, Esdras, e está aí os capítulos e versículos do livro de Esdras. Pausa a tela, leia e siga com o conteúdo textual das Sagradas Escrituras para a nossa aula desta semana. O texto áureo: assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Meus amigos, que coisa linda esse texto áureo. Sintetiza o sentimento de união, o sentimento de colaboração, de cooperação do povo. Perceba que o texto diz: assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade. Perceba que até a metade já estava pronto, foi rápido, foi muito rápido. Eles começaram a trabalhar, estavam unidos,
e terminou. Esse cerrou aí é porque já estava na metade, já tinha terminado, já tinha adiantado, então foi muito importante. Lembrando para vocês, vou mostrar aí no slide que o tema estudado hoje, que é a lição de número 4, a construção do templo. Veja que nós estamos na leitura, no texto áureo aqui, demonstrando que o povo trabalhou, que o povo desenvolveu o trabalho porque estavam unidos, tá? Neemias capítulo 4, versículo 6, aí, para a meditação de todos nós. Lembrando que o povo retorna, só para contextualizar vocês aqui, o povo retorna do cativeiro, fica um tempo, mais ou menos aí um 16, 15, um tempo, se sugere, no caso, se estabelece um tempo de 6, 7 meses, alguns dizem que foram mais, 15, 14, 16, que eles ficaram para depois começarem aí a construção do muro, a construção do templo, depois a construção do muro, depois as outras atividades. Então esse texto áureo aqui vai ser objeto de estudo nas próximas lições. Primeiro começou a construção dos fundamentos do templo, tá? Eles edificaram o altar e depois começa a construção. Perceba isso aí, é importante para a gente se situar no contexto histórico da narrativa do Antigo Testamento concernente ao retorno e atividades iniciais do povo que retornou. Lembrando também que houve um retorno em 3 etapas. Essa etapa aqui é a etapa de Zorobabel, responsável pela reconstrução do templo. E começou por levantar o altar, erguer o altar, como nós vimos na aula passada, e depois eles começam a edificação do templo, a restabelecer, reconstruir, e começa com o pelo fundamento, tá? A verdade prática, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Bem verdade. Resistirmos, lutarmos, o Senhor nos dará a vitória. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Os tópicos estudados nesta lição estão aí para vocês. Os alicerces do templo, os samaritanos opõem-se à construção, e o terceiro, como se explica a falta de resistência dos judeus. E o quarto, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Sigamos. A introdução, após a restauração do altar, como já mencionamos, a vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Eles esperavam, portanto, aí o momento, estavam prontos, preparados para começar a edificação. Lembrando que passou-se vários meses depois que eles chegaram para começar a trabalhar na casa de Deus. Tópico 1. Os alicerces do templo enfrentou oposição. Essa é a primeira parte do nosso estudo neste capítulo, demonstrando que realmente houve uma oposição ferrenha dos samaritanos. Houve uma oposição. Perceba que nós estamos falando aqui dos alicerces. Veja o slide. Os alicerces do templo que foram erguidos enfrentou oposição, e a oposição foi feita pelos samaritanos, vamos ver adiante, mas veja aí o que está escrito. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Eles começaram o trabalho. Perceba que o trabalho aqui é iniciado. Eles, portanto, retomam, inscreva no canal, deixe o seu like, sua opinião nos comentários. A primeira etapa do projeto. Uma casa se começa pelo alicerce. E uma casa tem várias etapas. E eles iriam cumprir todas as etapas, começando pelo alicerce. Perceba aí no item 1, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Depois que eles organizaram o fundamento, o alicerce do templo, o que ocorreu? Eles festejaram. E aqui é interessante percebermos que é importante valorizarmos, celebrarmos, festejarmos pequenas conquistas ou
festejarmos etapas de um projeto maior. Você pode aplicar nessas duas vertentes. Celebre pequenas conquistas ou celebre uma etapa vencida de um projeto maior. O certo e o ideal aqui, e esta é a ideia desta aplicação, desse destaque, é que devemos celebrar, devemos agradecer, devemos regozijar e celebrarmos ao Senhor pelas conquistas, mesmo que aparentemente sejam pequenas, ou etapas de um projeto que está em desenvolvimento. Isso é muito bom para animar, para renovar as forças e para nos colocar novamente na direção do cumprimento, da execução das próximas etapas. O item 2, a reedificação do templo. Veja aí que houve um despertamento por parte do nosso Deus, que também despertou a Ciro, rei da Pérsia, como já estudado, e ele entrega, portanto, uma carta, um salvo-conduto, e decreta o retorno do povo a Jerusalém, e também dá um salvo-conduto para atravessar o país, o reino, e também concede um salvo-conduto ou um decreto para, quando retornasse à cidade, pudesse reconstruir a casa do Senhor, pudesse edificar a casa do Senhor. Perceba, portanto, vocês vão ver o link que vai ser feito mais adiante, que Zorobabel e aquela primeira leva de judeus estavam sob o decreto real. E eles então estavam trabalhando de acordo com a orientação de Deus, mas sob a legalidade do monarca, do rei. Ainda no item 2, esse despertamento aqui, fazendo uma aplicação com o despertamento pentecostal, com o movimento pentecostal, conforme o slide aí para vocês. Em 1911, aqui no Brasil, antes disso, 1906, nos Estados Unidos, e o movimento se alastrou, chegou aqui no Brasil com Daniel Berg, Gunnar Wingre, os irmãos receberam a palavra da restauração, do avivamento, a palavra pentecostal, e foram renovados, avivados, batizados no Espírito Santo, receberam dons espirituais. E isso tudo aí é importante, por quê? Porque demonstra também uma maneira ou uma forma de Deus despertar o seu povo para um grande avivamento. Esse despertamento, esse avivamento para voltar-se para Deus, para buscar a Deus e estar no lugar que Deus quer, também está ligado. E podemos fazer esse destaque aqui ao movimento pentecostal, do qual nós somos signatários, o qual nós seguimos, tá? E também assinamos, referenciamos. Glória a Deus. Somos pentecostais, pertencentes a uma igreja pentecostal. E, portanto, esse link é importante também destacarmos aqui. Continuando, ainda no item 2, texto bíblico para sua meditação: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Fazendo aí esta aplicação, esta conexão do templo físico, real, material, da época de Zorobabel, com o templo agora vivo, humano, no qual tornou-se todo crente. Todo crente é templo do Espírito Santo. Daí aquela expressão: Deus não habita mais por templo feito por mão de homens, dando a entender que agora o Espírito Santo, Deus habita na sua criatura, aqueles que recebem a Cristo como Salvador e são aí inseridos no plano de salvação, de redenção da humanidade. Maravilha, não é? Glória a Deus. Síntese do tópico 1. Os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com uma reunião solene. Está aí então. Maravilha. Tópico 2. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Perceba que o pessoal termina a primeira etapa, que é o alicerce, faz uma grande festa, celebra o Senhor, e agora eles vão para a etapa seguinte, que é
a construção, vamos dizer assim, os levantamentos, o levantamento das paredes, a etapa seguinte de uma construção. Mas sabe o que ocorre, meus amigos, meus irmãos? Os samaritanos se opõem e simplesmente os judeus desistem. Eles não continuam, eles param a obra, eles iniciam, mas param. Não dão continuidade àquela etapa tão importante para a realização de um sonho, para a concretização da vontade de Deus, que era o templo, a casa de Deus, onde seria realizado ali todo o ritual, toda a liturgia de adoração do povo judeu. E é importante analisarmos esse segundo tópico aqui, porque tem muito a nos dizer, muitos princípios que devemos aplicar também em nossa vida e para os nossos dias. Veja aí o item 1. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Os samaritanos, como é bem explicado aí nesse slide, eles são uma mistura do povo do norte, que foi levado cativo para a Assíria e não retornaram mais. E houve uma mistura entre os israelitas e outros povos, e desse resultado aí tivemos um grupo chamado samaritanos, que também é muito conhecido na época de Jesus. E esses samaritanos também retornam para Jerusalém, porque eles entendem que tem uma parte israelita, tem uma parte do povo judeu neles, e de fato tem. E eles então retornam também, parte deles, ou um grupo, estão ali em Jerusalém também. O povo que retorna de Zorobabel e a equipe não admite eles no seu meio para realizar aquele projeto. E agora o que acontece? Eles começam a fazer oposição. Uma das atitudes que eles tomam é escrever uma carta para o rei. Ciro não estava mais no poder, o rei subsequente não conhecia muito daquele assunto, recebe aquela carta e imediatamente ordena que a obra seja suspensa, parada. Esse cenário, vamos ver aqui no slide. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra de Judá. Veja aí a divisão do reino, o Reino Unido com Saul, Davi e Salomão. Depois o reino é dividido, Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul com a tribo de Judá e Benjamim, cuja capital é Jerusalém. Reino do Norte, capital da Samaria. Tá aí para vocês no slide. O item 2, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Eles então fazem essas reuniões, criam esses tumultos, estabelecem estratégias e emitem uma carta lá, enviam uma carta para o rei, e o rei então pede que a obra seja parada. E a pergunta é, qual é a atitude dos judeus em relação a isso? Como é que eles reagem quando eles recebem o comando, ou a ordem, ou o comunicado oficial que o rei mandou suspender a obra ou a construção do templo? O que é que os judeus fazem? Eles simplesmente também param. É triste, mas foi isso que aconteceu. E devemos tomar também como lição para entendermos a vontade de Deus, para entendermos o momento de Deus e não desistir, não parar. Continuarmos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, independente das circunstâncias externas. Infelizmente, pode acontecer. Vamos mais adiante, meus amigos. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Houve, portanto, embargo. Está aí a síntese do tópico 2. Vamos para o tópico 3. Tópico 3. Como se explica a falta de resistência dos judeus? É isso. Qual foi a resposta deles? Como os judeus agiram? Vamos ver agora nesse terceiro tópico, tá? Vem com a gente aí, no nome do Senhor Jesus. Item 1. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Ora, se houve uma ordem
do rei anterior para a obra continuar, eles deveriam, no mínimo, fazer a mesma coisa que aquele grupo oposicionista fez: se dirigir ao rei, se explicar, justificar. Não há indícios de que eles fizeram isso, tá? Não há indícios. 2. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus, buscado a presença de Deus. Infelizmente, eles não fizeram isso. Ou não há um indício forte na narrativa dos livros do retorno pós-exílio que demonstre essa questão. Eles deveriam também aqui, buscar a presença de Deus, e era uma atitude de demonstração de força espiritual. Isso demonstra que a desistência deles teve um viés espiritual. Eles não estavam conectados com a vontade de Deus, conectados, buscando a Deus como deveriam fazer. Portanto, é uma constatação também plausível que é feita pelo comentarista da lição. Síntese do tópico 3, vamos para o tópico 4, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Qual foi a reação? Olha, se quando o monarca determinou que a obra não desse continuidade, que fosse suspensa, que embargasse a obra, tá? Os judeus não tiveram reação, não buscaram a Deus, não fizeram nada, apenas desistiram, não tiveram resistência. E do outro lado, os samaritanos, vocês acham que fizeram o quê? Ficaram tristes? Ficaram alegres? Com certeza ficaram alegres, porque eles tiveram o seu intento, a sua intenção concretizada. Vamos ver aqui, vamos para os slides. A tristeza dos judeus. Os judeus ficaram tristes, alguns ficaram tristes. Os judeus mais piedosos, mais tementes ao Senhor, ficaram tristes, outros nem tantos. Nós estamos nessa pandemia, por exemplo, e infelizmente, muita gente está triste, sentindo ansiosamente e com tristeza a falta que os cultos presenciais fazem em muitos lugares que não estão tendo, inclusive na nossa cidade recentemente. Então, muitos irmãos estão anelando o retorno dos cultos, estão ansiosos para que os cultos retornem, estão buscando a Deus, estão aguardando um momento com expectativa para que os cultos presenciais retornem, mas infelizmente muita gente não estão nem aí, não estão preocupados, tanto fez, tanto faz. É como nós vimos no tópico anterior, questão de ordem espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus amigos. E que o despertamento espiritual, vontade de buscar a Deus, de fazer a sua vontade, esteja presente em nossas vidas. Glória a Deus. Veja aqui no slide, os judeus ficaram tristes, mas não reagiram. Item 2. E os samaritanos ficaram o quê? Alegres. Veja no slide. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente, porém o gozo de ímpios é de pouca duração. Está aí exemplos que vai ser colocado para vocês, A, B, C, no próximo slide. Mas entenda que as pessoas, o inimigo do povo de Deus pode ter uma leve alegria, uma leve duração de regozijo, mas a vitória sempre é do povo de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Os salmistas, em vários textos de Salmos, vão tratar desse tema, do sucesso, do regozijo, da alegria do ímpio, em detrimento da tristeza e do aparente fracasso do justo. Mas entenda que a nossa vida está na mão de Deus. Entenda que as nossas ações também podem nos levar a falhar e a fracassar. Entenda que às vezes o fracasso também faz parte do projeto maior de Deus para a nossa vida. Então, há vários aspectos a serem analisados diante disto. Mas o mais importante é que a alegria do ímpio é passageira.
A aparente vitória dos inimigos de Deus são passageiros, porque a vitória é do povo de Deus, como nos garante as Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Sigamos. Veja o item 3 aqui, o desânimo dos judeus. Passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Meus amigos, eles passaram muito tempo para retomar a construção. Muito tempo mesmo. Na lição de número 5, a próxima lição, nós vamos estudar a retomada da construção. E você vai ver que eles ficaram muito tempo. E nesse tempo, nesse inteirinho, nesse intervalo, eles fizeram o quê? Está aí, ó. Alguns ficaram acomodados, alguns começaram a cuidar do seu próprio afazer, das suas próprias coisas. E eles foram pegos pelo desânimo. Não vamos deixar o desânimo nos abater, não vamos deixar a tristeza nos abater. Porque às vezes quando ela chega e a gente não entende isso e logo não reage buscando a Deus e a sua graça, somos realmente abatidos, derrotados pelo desânimo. O desânimo tem capacidade de tirar os nossos sonhos, de diminuir a nossa expectativa e contentamento, prazer e alegria de estarmos na presença de Deus. Não deixemos que a tristeza nos abate. Meus amigos, vamos ver aqui também uma questão importante. Para você ver a questão da reação dos judeus. O item A. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. É isso, o crente precisa ter um discernimento espiritual. E como é que ele faz isso? Buscando a Deus, numa outra maneira. Buscando a vontade do Senhor, entendendo a vontade do Senhor, buscando discernimento. Que às vezes pensamos que a vontade de Deus não é, e às vezes pensamos que não é e é. Nesse caso, era da vontade de Deus que eles finalizassem aquela obra. E muitos tinham dúvida, provavelmente. Está aí as referências para vocês lerem e entenderem esse ponto de vista. B. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Outros deixaram de contribuir para a casa de Deus. Então, veja aí que houve várias reações. Alguns deixaram a obra de Deus e foram cuidar da sua própria vida. Não que nós não devamos cuidar da nossa própria vida. O que não deve ser feito é não abandonarmos plenamente a obra de Deus, o chamado de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Você deve cuidar das suas coisas, do seu trabalho, do seu emprego, da sua empresa, do seu empreendimento, dos seus sonhos, no aspecto assim denominado material, secular. Eu digo assim denominado porque eu entendo que o crente ele é completo. Não existe vida secular e vida espiritual, vida sacra. Existe a vida cristã, que é feita de vários momentos. E não deixa de ser também momentos dos quais devemos glorificar a Deus. É um lazer, é estar em família, é uma viagem, é um trabalho. Tudo isso pode ser feito e deve ser feito para a glória de Deus. A gente não pode abandonar essa vontade de fazer as coisas de Deus no aspecto mais restrito, como servir ao Senhor na casa do Senhor, pregar o Evangelho, fazer obras ministeriais e espirituais no campo da visão cristã e apenas cuidar dos nossos próprios interesses. Isso não deve ser feito e foi isso que os judeus fizeram. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração. O item C aí, ó. Pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. É isso. São vários sentimentos, várias reações, e que nós devemos buscar o melhor para Deus, não para nós, tá? Para Deus, fazendo a sua obra. Aleluia. Síntese do tópico 4 está aí. Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao final da nossa ministração. Pegue esse vídeo, compartilhe, deixe o like, deixe o comentário e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e de Facebook. Deixe a sua inscrição, acione o sininho e vamos juntos
para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e família. Vamos fazer nossa oração final aqui. Pai, no nome de Jesus, te louvo pela vida dos teus filhos, Senhor. Te louvo também por esse tema, pela aula que estamos ministrando, pelos teus filhos e filhas que ouvirão a tua palavra. Te agradeço pela vida deles, pela vida de todos, pelas nossas vidas, Senhor. No nome precioso de Jesus. Glória a Deus. Meus amigos, Deus abençoe a sua vida e família.